Boa noite. Já já teremos a live. Agora são 8 horas em ponto, pelo horário de Brasília, né? E já já teremos aqui a nossa querida Renata Caldas, atriz, escritora, jornalista, que vai falar um pouco sobre o seu trabalho, sua trajetória. Legal. Só esperando a Renata entrar, a gente começar a nossa live. Legal, legal. Boa noite, meu querido Gilson Alencar, seja bem-vindo. Renata Caldas entrou, vou adicioná-la agora à conversa. Renata Caldas. Esperando aí a Renata entrar, Renata entrando. Tá me ouvindo bem aí? Olá, deixa eu ajeitar aqui. Tudo bom, Renata? Te ouço muito bem. Eu tô ouvindo, vocês estão ouvindo, eu tô ouvindo talvez você um pouco baixo, mas É, deixa eu ver melhorou não? se é o meu retorno. Fala aí. Fala aí. Não, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Maes, Cacau, Marcelo Souza, muita gente chegando, inclusive eu até te mandei, não sei se você viu o Correio Web, o Correio Brasiliense, né? Publicou há pouco uma matéria dando destaque aí para nossa live. Que chique. Vi, achei Legal. ótimo. Ah, que bom, Renata. Minha segunda live. A primeira foi a dissertação do mestrado que eu tive que defender de Online. maneira remota. Legal, legal. Mas Prazer enorme ter as você coisas são aqui. vivas, né? É. Olha, parece que seu áudio está um pouco baixo, eu ouvi. Hum. Tenta ver Assim, aí. assim melhora? É, é porque me falaram, Tá alguém está baixo? ouvindo aí. É, estou falando que seu áudio está um pouco baixo. Não sei se Deixa tem eu como ver. aumentar o som. Melhorou? Melhorou? Alô? Melhorou? Alô? É, Oi? tá baixo ainda. Hum, vou tirar. Eu tiro o microfone? Tá, tira o fone. Se der problema, você coloca. Alô, tá melhor Fala assim? aí agora. Tá melhor assim, melhor, Tá melhor. melhor? Não sei se Tá você vai melhor. ficar se ouvindo, né? Não, eu tô te ouvindo. Tá dando eco? Melhorou? É, se você vai ficar se ouvindo. Não, eu tô me ouvindo. Eu tô com fone. Vou chegar mais perto aqui. Não, tá bom, tá ótimo. Eu tô te ouvindo Tá bom? bem. Acho que agora tá bom, agora melhorou. O pessoal tá dando retorno aí pra gente. Então, beleza. Joinha, mas Sem mais delongas, vamos começar então a nossa live com a querida Renata Caldas. Renata, vou só fazer uma apresentação sobre você. Ó, Antônio Carlos Rebouças, direto de Salvador, grande artista plástico, sempre marcando que presença. massa. Renata Caldas, ela é brasiliense, né, mas atualmente mora no Recife, né? Renata é bacharel em interpretação teatral, artes cênicas pela Universidade de Brasília e também é formada em comunicação social, jornalismo pela Uniceub. Renata tem mestrado em artes visuais pela Universidade Federal de Pernambuco, não é isso? E a sua Isso. pesquisa de mestrado envolveu duas obras suas, né? Obras da própria Renata. A performance Instalação É Permitido Chorar e a performance Meu Abismo, ambas realizadas no ano de 2018. Antes do Recife, Renata viveu 11 anos no Rio de Janeiro. E na cidade maravilhosa, ela trabalhou como atriz, cenógrafa e assistente de direção em peças que foram apresentadas em espaços como o CCBB, o Teatro Poeira, o Teatro Jockey, o Sesc Copacabana e vários outros, né? Como jornalista, a Renata trabalhou nos cadernos de cultura do Correio Brasiliense, do Jornal de Brasília e do Jornal do Brasil. Aliás, a gente se conheceu na imprensa, sou seu colega. Também Renata Sim. colaborou com veículos da grande imprensa nacional, como a Folha de São Paulo, o Estado de Minas, a revista Trip, entre outros. Em 2019, a Renata lançou o seu ensaio-reportagem dedicado ao diretor de teatro Aderbal Freire Filho, o romance em cena de Aderbal Freire Filho. Segundo a crítica e pesquisadora Tânia Brandão, o resultado final é um texto de análise claro,
luminoso, instigante, um original de leitura obrigatória ao público de teatro, para a classe teatral e a todos os interessados na arte brasileira contemporânea. Então, agora, sem encerrada a nossa apresentação, eu vou agora passar para a própria Renata, nada melhor do que ela mesma nos falar sobre o seu trabalho. Eu queria começar então, Renata, pelos fatos mais recentes. O seu livro dedicado ao Aderbal Freire Filho, um dos nomes mais importantes aí do teatro brasileiro. Eu queria saber o que levou você a realizar esse trabalho com o Aderbal. Enfim, você certamente é uma grande admiradora da obra dele, das montagens dele. Então, eu queria que você falasse o que te levou, como nasceu o projeto deste livro. Foi o seguinte, eu cobria festivais de teatro pelo Brasil, né? E daí eu vi no Festival de Curitiba uma peça chamada O Que Diz Moleiro, que é um romance no palco. E quando eu vi, eu não entendi que linguagem era aquela. O que eu tinha entendido é que era uma linguagem que eu nunca tinha visto e que tinha alguma coisa de Brecht nessa linguagem, mas eu notava que ia um passo além disso, mas não sabia dizer o que era. E aí, anos depois, eu fui morar no Rio e já tinha um edital da Funarte para pesquisa em crítica em artes. E eu ainda estava nessa ponte Rio-Brasília, né? Que eu fiquei um tempo trabalhando nos dois lugares, com casa em Brasília e tal. E daí eu tive a oportunidade de ver o terceiro romance em cena, que se chama O Púcaro Búlgaro. E quando eu vi, eu pirei. Eu falei, gente, essa linguagem é muito incrível, isso tem que ser difundido. E, ao mesmo tempo, eu via outros espetáculos que bebiam dessa linguagem e não davam o devido crédito, nem para o diretor, para o Aderbal, que a Cacau perguntou. Aderbal sofreu um AVC há um mês, mais ou menos, e ele está se recuperando a cada dia. Então, tá tudo bem. E daí isso me incomodava de ver alguns espetáculos que bebiam da linguagem, mas não davam crédito, e o público que não percebia que tinha a ver com o primeiro romance em cena, que se chama Mulher Carioca aos 22 anos, até o Duda Mamberti, que está no elenco, entrou aqui na live. Beijo, Duda. E então foi isso, foi um incômodo, e ao mesmo tempo, por ser jornalista e por ser atriz também, eu vi que eu poderia explicar que linguagem era essa, entender a linguagem e escrever de um jeito que fosse compreensível, porque tem um degrau, assim, um abismo entre a teoria e a prática. Então, muitas vezes, quem faz não escreve, e quem escreve não tem tanta noção da prática. Então, o objetivo foi explicar o processo dessa linguagem, como essa linguagem nasceu. E é uma técnica que ela pode ser utilizada no mundo inteiro. É uma coisa que eu acho foi um feito muito incrível do Aderbal, porque depois que eu estudei, eu percebi que, com o romance em cena, ele conseguiu juntar o que seria a forma dramática do Aristóteles com a sua poética, que é a Bíblia do teatro ocidental, que é este livro aqui, e o Aristóteles tem toda essa tradição do teatro que parte da mímese, da identificação, até chegar na catarse. Tudo que a gente vê de Hollywood bebe aí no teatro grego, né? E o Brecht veio para o teatro épico para quebrar isso.
Então, para abrir esse palco, né? Com o distanciamento. Então, eu coloco de um lado, que seria a catarse aristotélica, e de outro, o distanciamento brechtiano. E, para mim, o romance em cena é a síntese desses dois efeitos. E é uma síntese que eu acho que é perfeita, porque é uma síntese que é prática. Então, você enxerga essa síntese e consegue teorizar essa síntese. Então, o que eu explico também no livro é que, ao longo da história do teatro, você percebe elementos épicos, elementos de distanciamento, elementos que fazem o público refletir mais sobre o personagem sem sentir o que o personagem sente. E ele conseguiu juntar isso. Então, no livro, eu procurei escrever de um jeito bem leve, porque eu acho que o leitor merece também uma leitura mais agradável e menos acadêmica, digamos assim. E para inspirar os estudantes, os diretores, eu explico o que é a técnica, contextualizo a técnica. Então, a primeira peça foi feita, teve estreia em 1990. Então, lá se vão 30 anos dessa técnica, vai completar em novembro. O aniversário da mulher carioca que marcou gerações. E eu vi no lançamento lá no Rio, eu percebi como foi importante e como continua sendo importante o romance em cena na vida dessas pessoas, porque foram muitos artistas lá, são todos muito gratos ao Aderbal, que alguém perguntou de novo, ele está se recuperando. E então achei que era uma missão explicar isso. Então, eu conto a trajetória de cada romance, são 3 romances em cena, e falo dos processos e de como foi criar isso. Então, acho que a Tânia Brandão fala que é fundamental, né? Porque mostra um caminho, e para o artista é um caminho de cidadania também, sabe? Foi uma galera que ocupou um espaço que estava abandonado, que o Estado não se importava. Então, juntou um pessoal, ocupou um teatro, eles ensaiaram por 1 ano e meio até tudo ficar pronto, e é isso. Acho que é um legado para o mundo. Acho que é um feito incrível do Aderbal, junto com os atores que ajudaram a elaborar essa linguagem, né? Legal, Renata. A gente deseja, como você falou, foi perguntado novamente, desejamos que ele se recupere o mais rápido possível. É como, só para Uhum. entender assim na prática, é como se eu tivesse aqui falando assim, eu vivo no presente e falo no passado. Então eu faço uma narrativa, mas eu estou vivendo no presente. Então é como se eu falasse assim, Renata conversou com Marcelo, decidiu pegar uma taça, sentiu um perfume maravilhoso, mas decidiu não beber. Então eu estou falando no passado e estou vivendo o presente daquela ação. Então essa é a síntese do narrativo com o dramático, com o presente. Mais ou menos Interessante. isso. É um puta exercício para o ator. Então, no livro eu explico toda a técnica, um passo a passo. Entrou aí Raimundo, que está fazendo doutorado sobre o assunto, de um ponto de vista literário. E é muito bom ver esse alcance e como o livro vai atingindo, né, as pessoas. E eu acho que tem uma caixinha de joias aí, principalmente no momento da criação da linguagem, que demorou 1 ano e meio para realmente nascer. Uhum. Legal, Renata. Eu queria justamente te perguntar como foi o processo de produção desse livro. Assim, você fez muitas entrevistas com a Derbal, você falou que fez várias entrevistas, né, com outras pessoas, inclusive. Como foi esse trabalho de pesquisa? Abraço aí, Raimundo. Abraço,
João Batista, Graça, Tati, todo mundo que está entrando aí, João, Érica, Cacau, Maese, Cacau grandes leu o amigos, livro. né? Eu fiz a entrevista, eu entrevistei todos os atores dos elencos originais, porque ao longo das temporadas alguns foram substituídos. Entrevistei alguns artistas, o Zé Dias, que é cenógrafo, que trabalhou junto, e entrevistei o Aderbal uma vez só, obedecendo a dica que me deram, que foi o seguinte: uma vez acho que foram escrever alguma coisa sobre o Garcia Marques, e aí ele falou assim: só não me peça para fazer o seu trabalho. Então eu corri muito atrás, fiz uma pesquisa de todo o material que tinha saído na imprensa sobre os espetáculos, os textos que o Aderbal escreveu, que foram publicados na imprensa, também ajudou a compreender o pensamento dele, a evolução do pensamento dele. Vi vídeos, teve muita pesquisa, mas a entrevista com os atores foi muito preciosa para poder entender mesmo e poder também identificar o que é interessante para um ator e para um diretor saber nesses processos. E daí eu também aponto as armadilhas dessa linguagem, quais são as dificuldades, as barreiras que as pessoas encontram ou podem encontrar para tentar utilizar, e os caminhos também. E é uma linguagem que ela é, assim, originalmente para romance, mas ela pode ser utilizada com biografias, cartas, poemas, contos. Então abre todo o mundo dramatúrgico sem precisar de um texto dramático. Então, se a pessoa tem um conto na gaveta e quer montar, é uma maneira de se fazer. Legal, você falou que conversou com vários artistas, fala alguns artistas aí com os quais você teve esse O Chico contato. Dias, o próprio Duda Manberti, que está por aí, Oran Figueiredo, com quem eu fui casada, Ísio Gelman, Augusto Madeira, Raquel Iantas, Suzana. Nossa, foi bastante gente. Tiago Justino, que é maravilhoso. E são atores, a Malu Vale também, são atores que estão no mercado. Isso é incrível, porque são atores que estão aí, Cândido Dange, o Rei Coutinho. São pessoas que estão fazendo cinema, fazendo TV, fazendo muito teatro. Então, fez muita diferença, né? Marcelo Escorel, muita gente. Legal, Renata. E falando um pouco sobre o acesso a esse livro, como é que tá? Assim, como é que as pessoas podem comprar o livro? É diretamente com você, é pela editora? Tem Tem duas maneiras. livrarias? Uma Uhum. pode ser inbox, direto comigo. Eu, uma vez por mês, vou aos Correios e mando, que é aqui do lado de casa. Não estou saindo de casa, a gente fica em casa. Eu mando R$ 50 com frete. E tem o link também pelo site da editora, tem um link na minha bio. Aí, se quiser com dedicatória, pede para mim que aí eu mando diretamente. Melhor com Dá a para pagar no dedicatória. cartão, depositar, enfim. Legal, Renata. Se você quiser Sobre passar inbox, o seu perfil de Facebook ou de Instagram, né? Renata Caldas M. O do É Instagram. porque aí fica assim, Renata Caldas como se fossem episódios da vida, entendeu? Legal. A Cacau Teixeira, nossa grande amiga aí, está Hum, fazendo uma pergunta. Você está vendo a pergunta dela? É possível levar a se é possível. técnica para outra linguagem, o cinema, por exemplo? Acho que você até falou um pouco disso, se você quiser estender mais. Eu acho que é possível. É uma experiência. Não é impossível, mas tem isso, né? Você imagina o Woody Allen, às vezes ele quebra a quarta parede, olha para a câmera e faz um comentário. Eu acho que é possível, dá para experimentar. Não sei se é fácil, mas acho que é possível. Fica o É muito desafio. teatral também, né? Então,
talvez. Legal, Renata. Enfim, você está morando no Recife há quanto tempo já? 2 anos? 3 anos? 2 anos e pouco. Certo. Você foi para a capital de Pernambuco para fazer um mestrado, não é isso? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse mestrado, já que esse mestrado tem relação com o seu trabalho de performer, não é isso? Uhum. No Rio eu já vinha fazendo algumas coisas como performer, mas como colaboradora. Então, tinha me apresentado numa galeria de arte lá. Teve um trabalho do Pablo Pineapple que foi para Arco Madrid, uma feira super importante, que foi uma videoinstalação que eu participei como atriz, performer. E daí aqui eu já vim e fiquei também no Rio, no Brecha Labor, que dá muita ferramenta para a autonomia do artista. E aí aqui eu vim, primeiro com o intuito de mudar de cidade mesmo, porque o Rio é muito caro, é uma confusão, porque falando um pouco sobre isso, assim, mistura atores que estão a fim de ir para Malhação, com os figurões. Então, quem está se dando bem na TV quer fazer teatro para ter uma credibilidade como ator. Vira uma zona, assim. É... E aí eu me vi no meio dessa confusão, enfim. E aí o mestrado foi uma maneira que eu encontrei de conseguir pesquisar e, ao mesmo tempo, criar, né? E daí eu fiz 2 performances autorais que foram até para o Cena Contemporânea no ano passado. Um beijo para a Brasília. galera do Cena, grande Cena Contemporânea. Então a primeira performance se chama É Permitido Chorar, que eu entro num ambiente, na instalação, e choro meia hora. Nessa instalação tem uma placa escrita é permitido chorar neste local. Então a performance é isso, eu entro e choro meia hora. Tem essa foto, não sei se vai dar para ver. Sim, sim. É, Uhum. E aí, Essa você assim, fez em Recife, aí no Recife também, né? essa fez parte de uma exposição de arte chamada Tramações, aqui no Recife, e foi para o Cena Contemporânea, foi para Natal, teve em alguns lugares, e também teve uma adaptação dessas performances para um projeto muito interessante chamado Risco Experimental, sigam aí, que eu adaptei essas performances para sessões de modelo vivo. Então, eu fazia performance, fazia uma pausa de 5 ou 10 minutos e uma roda de desenhistas ia fazendo os desenhos. Muito incrível. Mas, enfim, e aí, na verdade, o meu projeto, a princípio, não era sobre a minha poética, não era sobre as minhas performances. Mas acabou sendo inevitável, porque gerou muito interesse essa história do choro, e eu acho que eu consegui também reunir a artista visual, que já tinha aparecido aí como cenógrafa e outras intervenções urbanas que eu estava fazendo, com a atriz, porque foi um trabalho que eu acho que foi completo nesse sentido, porque não é fácil, assim, você entrar e chorar num lugar, assim, com hora marcada, né? Então tá, senta aqui e chora. Mas, enfim, acho que também tem o poema do Fernando Pessoa que fala que o poeta é um fingidor, né? Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então, a dor está na gente já, né? Então, é tudo verdade. Então, esse trabalho eu vi que ele estava sendo gerando muita curiosidade, assim.
E aí, de repente, eu fiz uma outra performance que se chama Meu Abismo. Então, essas duas entraram nessa pesquisa de mestrado, que na pesquisa eu vi que as performances foram criadas de um jeito muito intuitivo, mas como eu já tinha essa experiência no teatro, eu transportei os elementos teatrais para as performances, então tinha um cuidado muito grande. E daí a pesquisa fala um pouco sobre isso também funcionando para quem quer aplicar na prática. Então, para a galera do teatro que quer fazer performance, eu mostro esse caminho, esse meu caminho. E para a galera de visuais que quer aprender também com os elementos da encenação e ter um cuidado estético que parte do teatro também é interessante. Então, tem esse trânsito. A Cacau fez uma pergunta aqui na apresentação. Quer ler, Marcelo? Na apresentação do Cena Contemporânea, uma criança chegou para você e disse: chora, desabafa. E ela está perguntando, então, qual a importância de chorar. Olha, nesses dias, então, né? Nossa, muito fácil chorar. Tá fácil, né? É um gesto catártico e é libertador, né? Então, tem uma coisa, acho que junguiana, que fala que quando você chora, você também está colocando para fora para revigorar, para se fortalecer. E esse é o caminho que eu acredito também. E uma coisa que é muito tabu, né? Chorar em público. Então, por isso que eu acho que a performance tem tanto. Você vira a cara quando você vê alguém chorando, a pessoa que está chorando se esconde e quem passa finge que não vê, né? Então, foi um pouco isso, assim. E também tem uma coisa que eu trabalho com a delicadeza. Então, acho que o mundo já está tão caótico e estamos num contexto político tão péssimo há algum tempo. Cada dia tem uma notícia pior que a outra. Então, assim, motivos não faltam, né? Então, tem um pouco isso, assim, é permitido chorar. É por aí. Uhum. Só um esclarecimento que eu falei assim, é muito fácil chorar. Chorar por conta das coisas que estão acontecendo, mas não necessariamente no trabalho da Renata, né? Que ali é uma peça, enfim. E ela mesma falou justamente dessa questão do tabu e tal. Enfim, interessante, Renata. Mandando um abraço aí para as pessoas que estão entrando, Preparo Jurídico do Rio de Janeiro, o André Lombardi, que é ator, por sinal aí do Recife também, marcando presença, Fernando Brasil, músico. Legal. Renata, nosso colega, os colegas, enfim, Júlia Horta. Ainda Eu quero falar do queria. Jornal de Brasília, hein? Vamos falar, vamos falar. Mas eu queria também não deixar passar o Rio de Janeiro, porque foram 11 anos, né, da sua vida na cidade do Rio, e você fez muito teatro lá, você atuou em várias festas de teatro. Se eu não me engano, acho que você chegou até a comentar comigo que chegou a mexer com cinema também, você fez cinema também, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, né, que você passou no Rio, 11 anos lá, e que isso certamente é uma grande bagagem aí para o seu trabalho. E foi uma observação também de reparar a diferença dos mercados, né? Eu vejo que em Brasília a galera tem o tratamento em relação ao teatro é diferente. Vejo os trabalhos mais autorais em Brasília, com mais um envolvimento, uma coisa diferente mesmo. E, ao mesmo tempo, artistas mais completos, acho. No Rio, como o mercado é mais segmentado, vai ter um profissional da luz, um figurinista, ou diretor de movimento, muita gente ali em volta de uma produção, né? Mas e foi interessante. O que eu achei interessante foi essa descoberta como cenógrafa, que foi um marco. Trabalhei com a Miriam Virna,
numa peça lá chamada Se Eu Fosse Eu, no Teatro do Jockey, depois foi para o Café Pequeno, foi para a Casa da Leitura, e depois trabalhei com a Júlia Horta, que entrou aí, em outro espetáculo, que aí foi uma cenografia que eu fiz sozinha, já tinha feito aula de desenho e me senti muito... foi muito libertador conseguir explicar o que eu estava imaginando só desenhando, sabe? E isso foi um caminho que eu acho que culminou nas performances também, que tem uma preocupação estética muito grande. Mas, assim, basicamente isso. Também teve um tempo grande destinado à pesquisa e para escrever o livro. Fiz trocentos cursos. Mas tem essa confusão que eu falei, me incomodava um pouco também, isso de tá todo mundo tem essa coisa dos famosos e de quem faz teatro tá ali para fazer TV, quem faz TV quer fazer teatro para ter credibilidade. E aí nos editais você está concorrendo com os figurões que vão ser premiados e as pequenas produções não. Então fica muito confuso, assim. Ainda bem que agora as pessoas querem ser youtubers, não querem mais ser atores. Então tira um pouco esse peso, porque mistura quem realmente está preocupado com uma coisa artística ou tem vontade de ser ator e quem só quer ser famoso. Então mistura tudo, mistura gente que quer fazer publicidade, e aí é mais fácil, é modelo, então é legal ter um DRT de ator. Enfim, mais ou menos isso. Legal. Eu queria que você falasse um pouco justamente de cinema, né? Que você fez, que você falou bastante já de teatro e tal. Com Cinema cinema você chegou a ter experiência, né? eu fiz alguns curtas. E fiz muito curta com universitários, foi muito divertido. Mas não cheguei a fazer grandes trabalhos em cinema, não. Mas fiz alguns curtas que eu curti ter feito. Legal, Renata. Enfim, e projetos, né? A gente está agora, até falar essa palavra, né, no momento como que a gente está vivendo, né? Pandemia, isolamento, ou deveria haver um pouco de isolamento, talvez não aconteça como em Brasília, pelo menos parece que está tudo quase normal. Não sei como está aí no Recife, mas projetos, o que você está pensando aí para o futuro, ou está fazendo agora no presente, né? Você concluiu o mestrado e agora quais são as perspectivas? Já teve uma coisa milagrosa que foi conseguir terminar o mestrado em plena quarentena, né? Então eu passei, acho que 3 meses, 2 meses pelo menos, escrevendo muito e consegui terminar e defender a dissertação. A minha vontade, eu acho que é a vontade de todo artista, que é viver artisticamente com conforto, sabe? Penso em fazer um doutorado no ano que vem, mas eu não tenho essa pira acadêmica e de ficar escrevendo artigo e tudo mais, mas eu acho interessante você refletir enquanto você cria, sabe? Acho que uma coisa se beneficia muito da outra. Então, o artista que reflete, que escreve sobre o seu trabalho, o trabalho fica mais forte e a reflexão vira um legado mesmo, um documento, um escrito, uma coisa importante para a memória, né? E então é isso, estou fazendo editais, mas eu pretendo estudar para um doutorado. Legal. E você já pensa em um objeto na cabeça de pesquisa? Estou Ou ainda pensando em vai? umas coisas aí, ainda estou tateando, mas eu acho que bom que existe esse caminho também, né? Acadêmico, que é muito importante. E, poxa,
realmente esse desmonte que a gente está vendo aí é terrível, porque a ciência está nas universidades, né? Também, né? Além das criações, não estou nem falando da arte, né? Mas, enfim. Mas eu pretendo ficar mais um tempo aqui no Recife, mas fico também indo para Brasília. Então, quando tem trabalho em Brasília, eu vou para Brasília, fico uma temporada e volto, né? Trabalhos no teatro. Com qualquer coisa, porque eu faço locução também, tem Uhum. isso de ser assistente de direção. Me lembro do FIC Brasília, que eu apresentei há alguns anos, né? Então, ia para Brasília e ficava ali naquele cinema, ô saudade, da academia de tênis. Nem existe mais, né? Pois é, mas Uma, é por aí. uma vez também a gente se encontrou também numa peça infantil, né? Você uma vez fez na produção que você estava de uma peça infantil no Centro Cultural Foi Banco do Abigail Brasil e a aqui. Girafa, que foi Sim, muito direção da boa aquela Miriam Kerr. espetáculo. É, eu fiz assistência de direção e fazia uma voz de uma professora que falava: Eu Meninos e lembro. meninas, atenção! Aí era um teatrinho de sombras e eu fazia essa voz. Legal, Renata. Então, a gente falou de Recife, falamos do Rio de Janeiro, agora vamos já falar um pouco também, mas queria que você falasse um pouco mais sobre Brasília. Afinal, você é brasiliense, né? Uhum. Cresceu em Brasília, estudou em Brasília, teve a sua formação, digamos, universitária aqui. Qual que é a Uhum. importância, a referência de Brasília no seu trabalho? Você fez dois cursos, né? Duas áreas, né? Foi. Você artes cênicas de um lado, comunicação, jornalismo de outro, né? Fala um pouco sobre isso. E foi mais ou menos junto. Olha que loucura, né? E assim, eu senti que para a galera de jornalismo eu era doidona e para a galera do teatro eu era careta. Então ficava ali. Mas eu fazia jornalismo à noite e artes cênicas de manhã e de tarde, né? Mas, Nossa, nossa, Brasília, eu vivo aí, né? Vira e mexe tô aí. Minha família toda tá aí ainda. Tem uma coisa curiosa também, que é o seguinte: eu fiz 5 vestibulares. 3 para comunicação, um para ciência política, ainda bem que eu não passei, e outro para artes cênicas, porque eu queria escrever sobre política, achava que ia completar, assim. Aí a ironia é que eu fiz 5 vestibulares, mas acho que o destino se redimiu, porque depois teve um texto meu que virou questão de vestibular, né? uhum. Bom. E achei que, ok. Mas eu acho que Brasília influencia muito ainda toda a arquitetura, todo o modo de vida, a visão assim da cidade. O trabalho Meu Abismo tem uma influência do Niemeyer, a performance, porque tem umas curvas e que são muito inspiradas assim em Niemeyer. Não sei se vai dar para ver alguma coisa aí. Mas se puder baixar um pouco. É, tá dando um pouquinho. É, Tá vendo? legal, legal. Uhum. É... Então, e tem toda a coisa musical. E Marcelo está perguntando é a bateria. Então, quando eu era adolescente, eu toquei bateria, né? Era bem rock and roll. Não tocava muito bem, mas eu curtia Tocou muito. bateria numa banda de que tipo de som? Até era bem de metal. Até o Barata era da minha banda, Rodrigo Barata. Só que eu era baterista, ele era baixista da banda. E na Uhum. escola, eu acho que tinha Você mais, tinha mais da quantos metade anos? da galera. Ai, acho que uns 14, 13. Aí você começou a tocar bateria com 14. 14. É. E assim, Você minha tocava turma era heavy Cacai metal. Nunes, o Cacai, Dudu, Barata. Era uma galera, Pedro Mamed, Daniel Oliveira.
tinha muito músico na turma e todo mundo era metaleiro e todo mundo tinha cabelo grande, né? E aí, depois eu fui para um grupo de percussão sinfônica do Teatro Nacional, Olha, com uma galera da interessante. pesadíssima, assim, tipo Leander Mota, o Lupa, o Rodrigo Forte, era o Marco Vidal, que é timpanista da orquestra que dava aula. E foi uma escola, porque ali eu entendi que música era mais do que aquele 4x4 que eu estava tocando. E metal total. E junto teve toda essa formação também, que o Fernando Brasil estava falando do Teatro Garagem, muito show no Conic. Teatro Garagem era uma terça-feira de música, outra terça jogo de cena. E eu era vizinha também do Helder Rodrigues, lá na 210 Norte. Até dancei 15 anos na festa da irmã dele. Então tinha toda uma galera, assim. E daí. E é uma galera que tá aí, né? Super O profissa. Pedro Mamed, que você falou, já está há 20 anos, quase 20 anos no Rio, né? Tocou com Oswaldo Montenegro, toca com Toca com muita Nath gente lá, né? Roots. É. É, muita gente. E como chamava a Joconda Caputo, entrou, Joconda sempre Ah, presente, nossa chefe, né? Chefe minha, sua, do Fernando sim. Brasil, maravilhosa, por sinal. E como chamava a sua banda de metal que você tocava? Tinha uma que chamava Égira e a Égira, o que outra quer dizer esse chamava nome? Heresia. Acho que Égira era e em a outra heresia. inglês. Ah, Acho que é ah. Heresy. Não me lembro, que tudo era em Ah, inglês. Heresy, ok. E aí, era muito bom ir ensaiar nos estúdios, né? Era muita farra. E você desistiu da música Enfim, no momento, dado momento? os meus vizinhos também se cansaram um pouco. Não, eu fui parando. O grupo de percussão sinfônica chamava Grupo de Percussão Cláudio Santoro, porque a gente era ligado à orquestra, né? Aí ali eu já estava também parando um pouco de tocar, estava só na percussão. A gente se apresentou no jogo de cena na Martins Pena. Aliás, que vergonha o Teatro Nacional, né? É. Quanto tempo que ele está Chato. fechado, né? Deve estar Gente, já que 10 anos já vergonha. quase, ou por aí. Nossa, e eu ia muito com a minha mãe na Martins Pena ver peça infantil também. Enfim, e nesse grupo de percussão tinha a gente estando ali no Teatro Nacional, a gente via passagem de som de uma galera. Muitas vezes a gente já estava lá, conseguia ver os shows. Nossa, e tinha também muita vernissagem ali, então eu acabava vendo as exposições, absorvendo aquilo, tinha um coquetelzinho rolando e, e a gente curtia muito, porque tudo é formação, né? Além de ver muitos concertos da orquestra. Depois parei de ver, mas eu via muitos. Joconda está falando do livro. Falamos do livro, Gigi, mas ainda vou falar do Jornal de Brasília. Legal. Legal, Renata. A Renata, como vocês estão vendo, ela tem uma vasta área de atuação, né? Instrumentista, né? De rock and roll, de percussão sinfônica, atriz, performer, Ó, escritora e também encontrei jornalista. aqui. Boa noite, Zeca. Olha que lindo que eu achei aqui. O livro Vou do te Ari pedir só para você ler o nome do Para-Raios. livro para gente, porque aparece invertido. Só para você falar o nome. Ah, O Bicho, o Homem e Outros Bichos, Certo. do Era uma, Ari era- Para-Raios. certo, era uma performance de teatro. Então, só falando também que no meu livro eu contextualizo brevemente a história do teatro no mundo e no Brasil até chegar à criação do Romance em Cena do Aderbal. E aqui eu incluo Brasília também. Então, aqui eu estou falando Interessante. de Hugo Rodas, Oswaldo Montenegro, com Cássia Eller, Zélia Duncan. Falo do Ari Para-Raios, Fernando Vilar. Então, tem, assim, um pedacinho de Brasília
Aqui também. E no livro do Ari, ele falou assim, saudoso Ari, querido. Isso eu vi hoje, tá? Escreva muito sobre tudo e não se entregue às mediocridades que a profissão tentará te impor. Ari para raios. Eu acho que ele estava Saudoso. falando do jornalismo. Não sei. Legal, Renata. Então vamos para o jornalismo, né? Porque, Tá. assim, além de tudo isso que eu falei, né, a Renata também trabalhou aí nos principais cadernos de cultura da cidade, né? Jornal de Brasília, Correio Uhum. Brasiliense, o JB, quando ainda tinha edição impressa, e Uhum. colaborou aí com outros veículos da imprensa nacional. Você ainda atua no jornalismo ou o jornalismo hoje é só passado? Como é que. Se bem que você define até o livro do Aderbal Freire Filho que você escreveu como um ensaio-reportagem, né? Então, assim, as coisas Uhum. não se desconectam, né? Pelo contrário, elas não É. estão presentes ali, às vezes tão intensamente, mas elas, Uhum. de alguma forma, estão ali, né? Como é que foi essa experiência do jornalismo e o que é que ela ainda te influencia, te marca, né? Esse título ensaio-reportagem foi até o Adalberto Miller que sugeriu, eu conversando com ele o que eu tinha na mão, assim. Ele falou, eu acho que você fez um ensaio-reportagem, Legal. porque tem um capítulo só que é um ensaio teórico. Então, assim, para quem quer teoria, temos teoria. E o que eu acho que o jornalismo trouxe de importante foi uma segurança da escrita. Então, e é uma super experiência, né, Marcelo? Todos os nossos colegas que estão aí sabem o que é você escrever uma página com um relógio correndo. Uhum. Então, E você depois viajou disso, muito também, cobriu muitos eventos, né? Festivais de teatro, fez, enfim, uma experiência. teatro, de dança, e eu passei um período também no Portal Candango e também fazendo freelas como repórter aventura, que eu fazia escalada, né? Fazia lá no muro da UNB. E no final de semana eu saía para fazer rapel em cachoeira, Nossa, visitar as fazendas, eu lembro disso. escalar, Buraco das Araras, tem uns lugares incríveis, né? Além de Você tudo, é cai de esportista skate. radical, né? Pois é. E aí eu estava trabalhando com isso. Acho que durou um ano e meio, mais ou menos. Acho que Legal. Então sim. essa experiência bom, essa experiência com a imprensa ainda te marca muito, então, até hoje. Uhum. O que eu acho é que eu fui percebendo, primeiro, um impulso artístico muito forte. É, E aí as coisas vão se chocando um pouco, né? Assim, você está escrevendo sobre, mas você quer fazer, né? E agora eu acho que é mais tranquila essa relação de quem faz tudo, né? E eu me lembro também uma vez entrevistando a Malu Mader, que eu era super fã quando eu era criança, falavam que eu era parecida com ela, depois não fiquei mais, mas aí a Zuleika de Souza estava fazendo foto, aí falou assim: Ah, Malu, Renata é atriz. Aí a Malu Mader virou para mim e falou assim: o Hemingway tem uma frase que fala que o jornalismo é uma ótima profissão quando abandonado a tempo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a Malu Mader tá falando isso para mim. Ele já estava querendo ir para o Rio, enfim. Acho que foi um recado providencial, mas eu via os colegas jornalistas muito com a qualidade de vida muito sofrida Sim, o e pessoal trabalha as muito. pessoas ficando doentes. E eu acho que isso só piorou, porque virou plantão 24 horas, né? O que antes a gente acordava ouvindo rádio, dormia vendo o Jornal da Globo, agora não tem intervalo nenhum, assim. Então, a exigência também de você ter um celular na mão e
ter que fazer tudo, sua vida acaba. Quando eu estava falando, não consigo me imaginar numa redação. E aí eu tive a oportunidade, quando eu estava no Rio, eu voltava para Brasília, ficava uns meses fazendo festival de cinema, fazendo umas coberturas, e eu via, assim, porque uma redação de jornal é fauna e flora, né? Tá tudo ali. É uma loucura e ao mesmo tempo é maravilhoso, assim. E é um super exercício de concentração também, né? Mas eu acho que a condição do jornalista só piorou, os salários não acompanharam e eu entendo as pessoas que estão aí fazendo outras coisas, né? Uhum. Enfim, quanto tempo temos? Eu estou sem saber. Ah, eu estou controlando aqui. Tem ainda um pouquinho. Ah, obrigado aí. Obrigado, gentileza por mostrar o livro. Meu primeiro livro. Legal, gente, só para falar, já que a Renata está falando de imprensa, que hoje saiu há pouco, né, no site do Correio Web, do Correio Brasiliense, uma matéria sobre esse projeto aqui, a live, inclusive dando destaque aí para a live com a Renata, aquele card que a gente divulgou, enfim, matéria da Vitória Cortes. Um abraço aí para a Vitória, obrigado. Um abraço aí para os nossos colegas aí do Correio Brasiliense, do Jornal de Brasília, para todas essas pessoas, enfim, da imprensa inteira aqui, os nossos queridos colegas, que muitos agora estão, enquanto a gente está aqui conversando, muitos estão ainda lá ralando, Pois é. cobrindo, trabalhando, às vezes salário nem tão compensador, mas estão dando um gás aí para nos manter informados. São nossos colegas aí. Um abraço a todos, Sim, né? nesse Legal, momento é Renata. uma missão importante. Marcelo, Uhum. você me passou um trote no meu primeiro dia de Jornal de Brasília. Você se lembra disso? Eu não, não, é? Pode ser, deve ter sido mesmo. Qual que era mesmo? Olha, não, eu acho que eu tinha chegado, aí você ou alguém falou assim, pegaram meu telefone, aí falaram assim, Renata, tem um músico que quer dar uma entrevista, é para você fazer uma matéria com ele. Juro. Eu Eu fiquei lembro. conversando com o Marcelo, achando que era um músico, por uns 40 minutos, 50, anotando no caderninho, assim. Aí eu anotei, porque o CD, porque não sei o que, darará. Aí terminou a entrevista, todo mundo em volta de mim, assim. Tá, mas como é que era? O que que ele falou? O que que não sei o que. Quando eu vi que tava todo mundo muito interessado, eu falei, não acredito. Era o Marcelo que estava na mesa ao lado, me passando o maior trote que eu já levei na vida. Ai, ai. Ainda bem que você levou na boa esse trote aí. Foi. Ficou com Mas olha, raiva, foi a não. redação mais pirada, foi o lugar mais pirado que eu já trabalhei. E olha Sério. que eu fiz teatro, hein? Tinha gente que se jogava dentro de lata de lixo, né? Pegava um tridente, né? Cassiano Nunes ia visitar a redação, levava um Sim, bolo. Cassiano Nunes, saudoso, é um escritor que Conheci. morou em conheci Renata Caldas. O Cassiano Nunes era um escritor paulista de nascimento, mas que mudou para Brasília na década de 60, trazido aqui inclusive por Drummond, né, que ele veio dos Estados Unidos e enfim, escreveu muito, era amigo de Monteiro Lobato, e aí a gente tinha esse bordão, né? Conheci, porque ele sempre falava, conheci a Anitta Malfatti, conheci Conheci Clarice Graciliano Lispector. Ramos, conheci, conheci Oswald de Andrade. E aí ele era muito gentil, porque ele ia na redação, ele levava tortas e levava uns artigos lá que a gente publicava. Isso já tem mais de 20 É. anos, né? 21 anos, mais ou Não menos. sei quanto tempo Renata tem era isso, mais novinha. Marcelo. É, Renata era novinha, né? Eu Bem era novinha, uma, eu né? era uma criança. Era adolescente, nem tanto, um pouquinho. Menor Legal. aprendiz. É, legal, Renata. Renata, infelizmente o tempo já está Hum. chegando ao fim, né? Quando a conversa é muito boa, passa muito rápido. Mas assim, eu queria te agradecer muito por você ter cedido um pouco do seu tempo para conversar com a gente, falar dos seus projetos. E eu queria, inclusive, você até já falou do seu Instagram, né? Do seu
você quiser deixar alguns contatos, enfim, para o pessoal, depois reforçar os seus contatos, como é que fala com você, caso... Até para comprar o livro, né? Você já falou, mas... Lembrar que quem quiser o livro pode pedir para mim direto em box. Para quem quiser pedir para a editora, tem o link na minha bio. E para a galera ficar ligada aí, que tem coisa por vir. Legal. Tem uma coisa também. Tá. Eu colaboro com a minha irmã num projeto chamado Marandubinha, que é um projeto para mediação de leitura infantil, que é uma coisa fofa. Que legal. Enfim, Marandubinha. Como é que é esse projeto? Acho que dá tempo de falar assim. A minha irmã, ela lê histórias e ela ensina professores a mediar, a fazer essa mediação de leitura. Isso, assim, é a relação do livro com a criança e com os bebês. Olha. Então, desde bebê. É lindo. Como chama sua irmã? Desculpe. Como chama sua irmã? Adriana Bertolucci. Adriana Bertolucci. Ela mora em Brasília? Sim. Está direto no piquenique, nesses eventos. E o projeto, como é que as pessoas se informam sobre esse projeto? No Instagram, @Marandubinha. Marandubinha, legal, legal. Muito importante, né? Incentivar desde cedo o hábito da leitura, né? Que bom que mais uma iniciativa sua. Você faz muita coisa, né? Eu quero que você faça um desenho da minha pessoa e depois poste aí, que eu estou admirando muito sua carreira enquanto artista plástico. Tenho vergonha, porque pô, vai ficar mal feito. Eu vou tentar. Legal, Renata. Só para avisar o pessoal que, bom, primeiramente eu queria agradecer a todas as pessoas que participaram dessa live, enfim, maravilhosa com a nossa convidada. E dizer o seguinte, a live ela vai ficar salva no IGTV do Instagram e depois ela vai para o YouTube. Então, quem chegou agora ou não conseguiu ver a live toda, ou quem quiser rever ou indicar para outras pessoas, a live fica disponível. Inclusive, depois sempre tem muitas e muitas visualizações. Queria agradecer mais uma vez a todos, Capa, Preparo Jurídico, todo mundo aí, Eugênio, Graça, Tati, Carla, Cacau, Joconda, Fernando Brasil, não vou lembrar o nome de todos. João Batista, que está... O doutor João Batista, ele mora lá no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, e de lá sai para participar, às vezes, de alguns eventos. Ele diz que é coveiro, uns dizem que ele já morreu, mas ele está sempre aqui. Renata, muito obrigado. Eu desejo, assim, queria agradecer por você ter estado aqui contando a sua história, os seus projetos. Eu desejo sucesso a todos os seus projetos, especialmente ao livro que você fez sobre o Aderbal Freire Filho. A gente deseja também que ele se recupere, tenha uma pronta recuperação. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Valeu. Uma boa noite a todos. E a gente se vê amanhã às 8 horas da noite. Amanhã tem Luiz Carlos Ramos, também conhecido como Dente. Abraço. Valeu, Renata. Valeu, cuide-se. Fique bem aí no Recife. Abraço. Fiquem em casa. Tchau.